sofrendo e passando por desfeitas. E nesta hora, Senhor, eu me coloco diante do Senhor e peço agora, em nome do Senhor Jesus, manifesta o seu poder agora, e cancelamos e amaldiçoamos todo o envio de palavras malditas, declaramos anuladas, neutralizadas, frustradas, sem efeito, em nome de Jesus, e dizemos agora: Satanás, pega o que é teu agora e vai embora, agora, não é mais tarde, é agora. Receba fogo e saia agora, em nome de Jesus. Deus, ministra o teu poder sobre este culto, manifesta a tua unção sobre este culto, Senhor, manifesta a tua unção sobre a vida das pessoas. Todo embaraço, Senhor, que venha atrapalhar o som, qualquer coisa que venha se levantar para distrair, para tirar a atenção, nós amaldiçoamos agora estas obras infrutíferas e declaramos em nome do Senhor Jesus que elas sejam condenadas, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, põe a tua mão agora sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, põe a tua mão sobre este lugar, sobre esta igreja, põe a tua mão, Senhor, sobre cada vida que aqui está. Ser tu um muro de fogo à nossa volta, Senhor, e nos guarda, Senhor, nesta hora. Passa o teu sangue, Jesus, sobre este lugar. Ministra, Jesus, o teu poder e a tua graça. Entra, Senhor, com a tua providência agora. Vem purificando assim este ambiente. Vem transformando este ambiente. Vem restaurando este ambiente. Vem fazendo o melhor acontecer. Vem, Senhor, tocando no mais íntimo do nosso pensamento, da nossa atitude, do nosso coração, do nosso ser. Toca, Senhor, agora. Toca, Senhor, em tudo aquilo que vem dispersar. Ó Pai, áreas da nossa vida que se levantam na hora da palavra, ó Deus, para impedir, para atrapalhar, para confundir. Sai agora, vai embora em nome de Jesus. E eu apresento essas vidas a Ti, Senhor, e declaro que toda irreverência, declaro assim que todos os males sejam neutralizados, frustrados, sem efeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, envia agora os Teus anjos, Pai, para estar neste lugar, guardando. Entra, Senhor, envia os anjos do Senhor agora sobre este lugar. Venham os anjos do Senhor agora, vem olhar, Senhor, vem trabalhar, porque a sua palavra nos diz que eles são ministradores nossos, e nós declaramos, Deus, nesta hora, o seu poder, sua proteção, através dos anjos. Deus, envia o teu Espírito, envia, Senhor, o nome do Senhor Jesus. Libera este nome agora sobre este lugar. Passa o teu sangue em cada coração agora. Manifesta, Deus, a tua graça. Deus, nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, libera o poder da tua palavra, Senhor. Faz acontecer milagres nesta hora. Porque, Senhor, eu não posso fazer nada. A igreja não pode fazer nada, mas a sua palavra pode fazer tudo. E nós te louvamos, Pai, nesse instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Como sempre, abra sua Bíblia em Esther, no livro de Esther. Não é isso? Lá no primeiro capítulo, fique aí com a Bíblia aberta. E eu não vou mandar você ler muito, porque é muito assunto nessa mensagem, né? Aí nós vamos procurar dar uma resumida para a gente andar, né? Então, vamos assim, a desenvoltura desse trabalho. Esse livro ele nos fala, livro de Esther. Você vai estranhar porque é um livro que ele não fala sobre o nome de Deus, mas sobre as atitudes que acontecem, você não tem como duvidar. Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está fazendo tudo acontecer. Tudo aqui é feito porque o Senhor permite, tudo aqui é feito porque o Senhor tem agido, não é? Então, aí você não vai ver nesse livro o nome Deus, não.
Não se escandalize, mas é assim mesmo, ele é canonizado, viu? Ele não está fora do cano sagrado, não. Amém. Naqueles dias existia também um rei Assuério, não é? O primeiro capítulo já está falando isso, eu vou mencionando, aí você vai guardando e escrevendo. Era um rei assim poderoso, um rei assim dotado de muita glória, não é isto? Era um rei assim que tinha um domínio assim expansivo naqueles dias, não é isso? Porque ele dominava desde a Índia, não é isso? Até a Etiópia, e acrescentando mais 127 províncias, não é? E só uma coisa acontecia, que eu quero deixar você sendo conhecedor, é que em meio a toda esta área territorial, não é, geográfica, lá estavam os judeus. Cremos que aproximadamente 35% de judeus estavam por lá, quem sabe até 40%, que não dá o relato completo. Então eram muitos, né? Eram muitos, porque o território é grande. Mas não vamos falar da geografia agora. Então, o que acontece com isto? Naqueles dias, ele olhando assim a glória que ele tinha, não é isso? Toda a pompa que estava sobre ele, toda a capacidade, todo o poder. Então ele não quis deixar isto aí de graça assim para trás. Ele chegou assim um dia, fez um banquete e convidou todas as autoridades, não é isso, magistrados e tudo mais, para que pudessem estar no banquete, não é? E claro que este banquete não era qualquer coisa, a gente sabe. E na realidade, naquele dia em que aquele banquete estava funcionando, não foi questão somente de um dia, talvez por 7 dias ou mais, estava rolando ali aquela festa, né? E uma das coisas assim estavam acontecendo, não é isso? Ele estava mostrando tudo, até os vasos de ouro para tomar o vinho e tudo. Então eles estavam mesmo esbanjando, não é? Como diz a linguagem popular. Mas acontece uma coisa interessante, é que perante tudo isso aí, ele queria mostrar justamente quem ele era, e ele queria ser honrado. Só que existia, não é, segundo alguns escritos, a sua esposa, a Vasti, a rainha Vasti, ela no dia em que ele dava o banquete, ela também deu o banquete. Olha que contradição. Ao invés de estar com ele, contribuindo, não, ela procurou dar um banquete. Não é isso? Quer dizer que não poderão andar dois juntos se não tiver como acordo. Não é verdade? Então vai acabar rachando o reino. E o que foi que aconteceu? Naqueles dias, quando ele percebe que alguém falou o que ela estava fazendo, e o pior de tudo, que da forma que ela estava fazendo, ela estava separando as mulheres dos homens, não é isso? Ela estava toda maliciosa, não é? Acho que ela estava se aproveitando assim da sua beleza, da sua postura, né? E acontece o seguinte, começou a fazer isso, pensando que ele ia ficar preso aquilo ali. Mas quando for um dia, quando ela dá o seu banquete também, então o que vai acontecer? Aí fica uma coisa assim desconectada, não é? É a mesma coisa não é isso? Você tem a sua casa, e lá na sua casa vocês vão se reunir em família para fazer algo. Aí alguém chega de dentro da casa, quem sabe um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, vai e faz algo paralelo, não é isso? Da mesma forma. Então isso aí enfraquece, não é isso? Enfraquece, porque são visões diversificadas. Não é? Nós temos uma coisa, nós precisamos entender o seguinte: ou nós andamos com a mesma visão, ou nós vamos enfraquecer a nossa caminhada, e o final dela é ruína, ela vai ruir, ela vai exterminar, não é? Se você tem realmente garra e você avança, tudo bem, mas se você não tiver garra, aí você vai se levar por aquele fracasso. E o que acontece com isso aí então? Alguém chega e diz o que ela estava fazendo, relata a ele, não é isso?
um dos seus eunucos chega para ele e fala, né? E quando fala isso para ele, ele deixa critério para que eles possam realmente assim fazer toda a movimentação para, através desse ajuntamento das jovens, eles pudessem separar para ver quem seria a rainha ou a jovem que deveria ser a substituta, não é isso, da rainha Vasti. E isso aconteceu. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver aqui que em Esther capítulo 1, versículo 19, fala isso: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E também o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Pronto. Aí você pergunta, e agora como é que fica? Então, uma coisa que nós começamos a ficar realmente assim, muitas vezes até atônito diante de determinados posicionamentos. Mas foi assim que eles agiram no reino. Foi assim que eles procederam. Porque é um reino que deveria andar, não poderia parar, não poderia ficar estacionado. Então, aquele povo, eles tinham em mente o seguinte, uma visão de prosseguir todo o tempo, não é? E eu creio que é uma coisa verdadeira, não é? Você precisa saber o seguinte, que quando você está diante de uma organização, quando você está principalmente diante daquilo que é planejado por Deus, é necessário que você entenda uma coisa, que aquilo ali não pode ficar parado, porque quantas pessoas que fazem esse tipo de brincadeira, pegam as coisas que são corretas, reais, ou estacionam, ou então jogam fora. Isso não é papel, entendeu? A gente vê isso muito nos dias de hoje. A pessoa simplesmente achou que não deve, então acabou, vai embora. Isso vai ter uma consequência no dia do julgamento final. No dia do juízo, então será levado e sair à tona. Por que você foi? Alguém tomou de você? Alguém mandou? Não. Aí vem, só Deus pode dizer a consequência, né? Então, o que diríamos com isso aí é que exatamente, mas ela não estava, a Vasti, ela não estava dando muita bola para essa situação. Ela queria que aquilo ali acontecesse mesmo. Pelo visto, nós não vemos assim reação da parte dela, né? Então, algo assim começa a ser propagado de forma errada, ou grosseira, não é isso? E ela nem está aí, não é isso? Porque se ela fosse outra, puxa vida, eu vou ter que ser substituída, e eu vou perder o meu lugar, vou perder a minha posição, mas ela não deu importância, você está entendendo? E uma coisa você precisa entender, que Deus só faz parar algo na vida de uma organização, na existência de uma organização, se alguém, na realidade, permitir. Se você não ligar, então as coisas ficam para lá jogadas. É necessário que tenha alguém na frente, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Aquilo que é de Deus vai acontecer. Não seja a natureza maliciosa, não seja uma natureza assim, não é isto, ou irônica, que vai muitas vezes assim, não é isto, fazer retroceder os planos de Deus. Nós precisamos saber disso, não é isso? Então, mas chega um dia, não é isso, em que, na verdade, eles começam, aí eles separam umas moças, para que sejam realmente assim, escolhidas para ver quem vai ser a rainha. E no meio dela estava Radassa, não é? Esther, não é isso? Estava aquela menina assim, uma menina jovem, não é isso? Criada justamente nos caminhos do Senhor, que tinha o temor do Senhor. Era o contrário da outra, da anterior, que não temia Deus, e que temia o Senhor, e na verdade ela fazia o seguinte, criada porque ela ficou logo sem seus pais, logo cedo, pai e mãe morreram, mas o seu tio Mordecai,
não é isso? Mordecai ou Mardoqueu, como estiver na sua Bíblia aí. É o mesmo nome. Então, foi o que aconteceu. Ele a criou com todo carinho, com todo cuidado, não é isso? Com todo zelo. E naquele dia da escolha, então, quem é que vai ser também inclusa nesse pacote aí? Esther. Não é? Então, Esther foi inclusa ali para ser separada, ser julgada também, recebeu o tratamento, como já falamos a semana passada, um tratamento com óleo, com mirra, com tudo, e especiarias, para saber qual delas poderia ser a pessoa escolhida para ser a rainha. Mas a Bíblia nos diz no capítulo 2, no versículo 4, a moça que agrada ao rei, reina em lugar de Vasti. Isto pareceu bem ao rei Assuero, ao rei. E assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu, como já falamos, vamos mudar um pouquinho mais lá na frente. Não é isso? E uma das coisas que nós começamos, fique só até aí. Aquela que agradar ao rei, seja essa. E por incrível que pareça, a que agradou ao rei foi Esther. Amém? Foi Esther. Foi ela contemplada. Foi ela a pessoa bem-sucedida. A menina mais bem-sucedida daqueles dias, Esther. O que acontece com isso aí? O rei automaticamente anda assim preparar tudo, não é isso? E pode olhar no versículo 9 que está escrito aí: a moça agradou-lhes e a lançou e alcançou o favor perante ele, não é? 8 e 9 está falando. E uma das coisas que nós começamos a fomentar aqui, o assunto, é o seguinte: é que naquele momento exato, nós começamos a olhar a estrutura de uma pessoa, alguém que tem o prazer de servir, de andar na presença de Deus. Olha, queridos, quando você anda na presença de Deus, quando você está verdadeiramente assim, lutando perante Deus, ocupando a sua vida com Deus, e você tem prazer na lei do Senhor, tenha certeza que em todos os desafios da vida, você será mais que vencedor. Amém? Com certeza. Ao passo que a Vasti ela não tinha, ela tinha o prazer de estar conturbando o reinado do homem, né? Que negócio é esse? O cara lá querendo organizar tudo para ser, e ela bagunçando. Então, o que acontece com isso aí? A prática, a audácia, ou melhor, a atitude audaciosa de uma pessoa que não pensa, de uma pessoa que muitas vezes se inclina para as coisas maléficas e não se preocupa com o prejuízo que vai causar lá na frente. Essa pessoa desmorona, essa pessoa perde a sua história, essa pessoa vai de ponta cabeça. Você está entendendo? Ao passo que Esther, criada pelo seu tio, é de família judia, não é isso? Tem mente a Deus, porque todo judeu, ele, chegando até os 13 anos, ele tem que saber toda a Torá, não é verdade? Por isso que os jovens, eles não se batizam, eles fazem Bar Mitzvah. Mas para fazer isso, tem que ter conhecimento, os primeiros 5 livros da lei. Bom, aí é outro assunto. Mas vamos dizer o seguinte: alguém que está ali, arraigado na presença de Deus, alguém que quer fazer justamente acontecer, que tem prazer na lei do Senhor. O que o salmista diz no Salmo 1? Bem-aventurado o homem bem-aventurado o homem bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, serão como a moinha que o vento espalha. Entendeu agora? Então, se nós somos... pastor, mas isso aí demora muito, porque esperar as promessas de Deus demora muito. É? Então vá atrás das promessas mais fáceis que tem aí no mundo. Você está me entendendo? Então o que nós precisamos entender agora, fazer? Nós precisamos ver o seguinte, que o prazer que nós temos de estar e andar e fazer acontecer os planos e a vontade de Deus na nossa vida, isso vai gerar amanhã, no momento decisivo, momentos satisfatórios, prazerosos, cheios de bem-estar para nós. Isso vai trazer abundância de vida, isso vai trazer aquilo que nós chamamos de sorte para nós, isso vai trazer a paz, isso vai trazer o bem-estar para nós. Por que então? Porque nós estamos conectados na fonte. E quando você está conectado na fonte, não é isso? Nesta conexão, então o que for derramado passa por aqui e vem para aqui, para você, para mim e assim por diante. Amém? Não deu para entender muito não, porque o amém, eu acho que eu vou fazer para o ano, eu vou fazer um desafio. Quem der o melhor amém vai ganhar uma pizza. Eu garanto que domingo todo mundo vai dizer amém. Brincadeira. Se for assim, eu não ficar sem nada, né? Todo domingo. Então, pessoal, o que acontece? Então, lá está. Quem foi a menina que foi separada? Esther. Né? E ela agora recebe, vamos avançar, vamos correr. Ela agora se torna a rainha. Por quê? Ela tinha o temor do Senhor, ela estava na presença do Senhor, ela andava com Deus, ela tinha prazer em andar com Deus, ela tinha prazer assim de estar com o Senhor. Ela foi criada nos caminhos do Senhor e a semente estava nela. Por isso que o escritor de Provérbios 22:6 diz o seguinte: cria o menino no caminho que ele deve andar, que ainda quando ele estiver velho, não se desviará dele. Está vendo? Isso é uma coisa assim interessante. Nós diríamos assim que é fundamental para nós isso aí. Viu? Mas só que não para por aí. Chega o momento em que nós vamos contemplar isto, uma situação que às vezes ela pode ser até um pouco chata. No dia da escolha, no dia em que o rei exalta Amã. Quem era Amã? Amã, ele era um elemento assim, descendente dos agagitas, o rei Agag. Lembra lá do 1 Samuel capítulo 15, versículo 26? Então ele era descendente daquele povo, e ele não gostava de judeus, porque havia realmente assim essa contenda, essa discussão, essa competição, essa concorrência entre eles, não é? Então, o que acontece com isso aí? É que no dia em que ele foi escolhido, então ele se vê assim, aquela pessoa bem eloquente, bem arrumado, bem cheio de si. Lá em Esté, capítulo 4, versículo 4 ao 9, você pode ver isso aí. Não, ainda antes. Aí você vai começar a ver o seguinte: a grandeza e o lugar e o elogio e a postura, não é isto que o rei dá a Amã.
E ele teria que ser realmente honrado e respeitado. Mas acontece o seguinte, por que isto? Porque ele recebeu uma ordem delegada do rei. Ele estava sendo constituído pelo rei. Então ele tinha que ser honrado. Entendeu? Mas só que uma coisa estava acontecendo, é que o pai, eu não vou ler agora não para não tomar muito tempo, senão a gente gasta tempo e o tempo, o pai de Radassa, que é Esté, ele não se dobrava perante Amã, porque, como eu já falei, os agaguitas, eles eram descendentes dos amalequitas, era uma panela, entendeu? Vamos falar dessa forma. E você sabe que biblicamente os amalequitas, eles foram riscados, sua memória foi riscada da presença de Deus, o próprio Deus. Riscarei, não é isto, a memória de Amaleque, de geração em geração. Como os judeus, eles têm realmente na sua cabeça, no seu coração, um compromisso de honrar a Deus. E aquilo que agrada a Deus, eles fazem, custe o que custar. Aquilo que desagrada, eles não fazem. Eles não fazem. Nem insista que dá até briga. E olha lá se não sai morte. Entendeu? Eles não fazem. Se Deus está dizendo algo para um judeu, ele vai lá e cumpre, custe o que custar da sua vida, custe o que custar. Eles carregam isso com eles. Por isso que a lei eles cumprem ao pé da letra, né? Mas se Deus não está naquele negócio também, ou Deus, se alguma coisa está ali que Deus não aceita, Deus não quer, Deus não gosta, eles caem fora na hora. E eles se tornam agora, eles desviam, eles vão embora, eles criam qualquer situação, batem a testa com qualquer um, mas eles não se dobram perante aquilo que Deus não aprova. É um negócio sério, entendeu? É algo assim tremendo. Eu acho bonita a atitude deles, muito bonita. Porque eles sabem justamente o que querem, eles sabem o que fazer, e é um povo mais bem sucedido da face da terra, são os judeus. E exatamente naqueles dias, quando chega o momento em que Mordecai, ou Mardoqueu, Mordecai, deveria se curvar perante Amã, porque todas as autoridades faziam aquilo com ele. Para você não ficar pensando que ele era um rebelde. Só que Mordecai, sabendo disso aí, ele disse: eu não vou me dobrar perante esses elementos, porque Deus não ama eles. Eles já estão destituídos da glória de Deus, e eu não vou me dobrar para ele. Você lembra daqueles 3 irmãos, Azarias, Misael e Daniel, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, nome babilônico esse nome aí. Não é isso que eles disseram: olha, nós não vamos nos curvar diante da estátua, porque eles sabiam que a idolatria era condenação, e Deus não aceitava. Então você vai para a fornalha de fogo ardente, ele disse: pode aquecer, a gente vai para a fornalha, a gente morre na fornalha, mas a gente não vai, a gente não se dobra. E não foram, e não se curvaram, mandaram jogar. Quando mandaram jogar, que olharam lá para, jogaram 3, quando olharam tinham 4 passeando dentro do fogo. Amém? 4. Estava lá, não sei se estava desfilando, mas a Bíblia diz que eles estavam passeando dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Como é que pensa? Como é que pode acontecer isso aí? Quando a gente toma uma queimadurazinha com uma brasa no dedo, sai pulando, né? E dentro da fornalha de fogo ardente, como é que fica essa situação? Aquecida 7 vezes mais, nem um fio de cabelo derreteu, porque eles honraram mais a Deus do que o próprio rei. Há momento que nós vamos ter que dizer não para as autoridades da terra, e sim para Deus. Eu sou a favor que você obedeça às autoridades, mas obedeça mesmo.
Agora, chegar o momento de uma autoridade dizer, olha, você deixa Deus aqui de lado, você vai aqui por esse caminho aqui, entre por aqui, nós vamos andar por aqui, você vai ter que ir também. Não vou, não. Pode ir sua viagem. Não vou. Entendeu? Por que isso? Porque não vai dar certo, não vai prestar, não vai ser coisa boa, vai ser coisa ruim. E quando a gente expõe a nossa vida em relação a Deus, então Ele trabalha por nós. Foi isso que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor olhou, que era rei também, e olhou e disse, peraí, lançamos 3, tem 4 andando, mas o quarto é o anjo do Senhor que está lá com eles. Às vezes a gente fica fazendo um bocado de malabarismo para poder ver se está agradando a Deus. Não precisa, basta você obedecer a palavra, basta você viver a palavra, fazê-la acontecer na sua vida e deixa, porque Deus faz o melhor, Deus vela pela sua palavra, Deus faz o melhor acontecer. Ele é o Senhor da palavra. Quando a gente honra a palavra, a gente honra a Deus. Quando a gente honra a Deus, a gente tem a proteção de Deus. Amém? Se vocês quiserem aplaudir a Deus, Ele pode, Ele aceita. Aleluia. Aí chegando o dia em que eles não aceitaram isso aí. Esté é consagrada, mas dobrar-se perante Amã, não. E aí como é que fica essa situação? Aí levaram à presença do rei, todo esse emaranhado todo de confusão, não é isso? E a rainha Esté já estava no auge. Então ela fez o seguinte, chegou o dia, deixa eu abreviar aqui, chegou o dia em que fizeram o seguinte, liberaram um decreto para matar todos os judeus. Aliás, matar Mordecai, o próprio Amã. Fez uma conspiração lá entre ambos e disseram, faz uma forca de 50 côvados de altura, um côvado é isso aqui, daqui para aqui, vezes 50, dá quase meio metro aqui, não é isso? A depender do braço, se for um braço de dinossauro, eu não sei quantos metros dá, né? Então, faz uma forca ao lado da tua casa e lá tu mata Mordecai. Tudo bem, e ele fez a forca. Agora, para que isso tudo? 50 côvados de altura, que vai dar o quê? 25 metros de altura, mais ou menos, ou 20, por aí assim. Qual é o homem que tem 20 metros de altura, pelo amor de Deus? Precisa ficar pendurado numa altura dessa toda aí? Não, faça a forca. Fizeram a forca. Mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, parece que é isso aí mesmo. Aquele que cava a cova, cai na cova. O que rompe um muro, tem uma cobra do outro lado, aí morde. E eles andaram. Mas só que acontece uma coisa interessante. A rainha Esté era uma mulher de Deus. E talvez ninguém estivesse percebendo isso aí. Mas como ele é o Amã, ele não queria justamente que Mordecai ficasse vivo, e ele era judeu, ele disse o seguinte, olha, vamos acabar com todos os judeus. Manda carta para todas as províncias, que tal dia e tal hora será morto todos os judeus. Matar só ele não adianta, mata o resto, mata tudo. Quando a Esté soube, ela disse, não, eu não aceito que isso aconteça com a minha parentela. Eu não aceito que isso aí venha acontecer com os meus descendentes, com o povo da minha terra. Pare agora e pasme com essa daí. Lá em Esté capítulo 4, no versículo 14, diz o seguinte, no versículo 13, mandou ele de volta esta resposta, não imagines que
por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares, agora socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Mordecai dizendo a sua sobrinha, que era considerada filha, rainha Esté, diz: quem sabe se não foi para esse tempo que você chegou a este reino, para trazer aqui este livramento. E isto foi interessante, e a gente começa a juntar as pedras do quebra-cabeça agora, e a gente começa a entender como Deus trabalha. Deus trabalhou, direcionou tudo, que chegou no momento, entendeu? Num momento decisivo, em que na realidade, quem era que estava lá? Esté. Quem era Esté? Agora eu vou tirar o nome de rainha e vou dizer: uma mulher de Deus. Amém? Uma mulher de Deus. E o que ocorreu com isso aí? Ela disse, mandou a notícia para o pessoal e disse: vai junto a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Ninguém teve essa ideia, mas Esté teve. Corajosa, forte, assumiu esse papel, entrou na presença de Deus, ela com suas moças, convocou todas as províncias: entre em jejum, porque nós vamos realmente assim ter uma conversa, não é isto? Ter uma conversa com o rei. E a conversa dela era fazer justamente um pedido ao rei, de que ela ia fazer um banquete, e naquele banquete ela queria que o rei fosse e levasse quem? Amã. Deu para entender? Venha, se achei graça aos seus olhos, eu peço ao Senhor, a sua majestade, que eu vou fazer um banquete, e nesse banquete que eu vou fazer, eu peço ao Senhor, sua majestade, que traga também consigo Amã. E Amã começou agora, a rainha Esté vai fazer um banquete para o rei, e ela me chamou também, então estou sendo muito importante. Vai nessa, porque eles já tinham ameaçado todos os judeus e iam matar todos eles. E isso foi uma coisa assim muito difícil, uma coisa assim muito triste, na verdade, mas Deus, Ele é o Deus da vitória, Deus é o Deus que traz a resposta, não é isto? Para todos nós, no momento da dificuldade, Ele se faz presente, amém? E Ele é o Deus que quebra toda fortaleza, Ele destrói fortaleza, Ele destrói muralhas. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é grande e é poderoso. Não existe coisas imbatíveis diante dEle que Ele não possa. Tudo é possível àqueles que creem no nome do Senhor. E ela acreditou e começou a desenvolver todo o projeto diante de Deus, e o melhor aconteceu. Então, com isto aí, nós começamos a ver, pode consultar aí, o capítulo 5 de Esté, no versículo 6 ao 12, que diz o seguinte: perguntou o rei a Esté, no banquete do vinho, qual é a tua petição? Que era esta, foi para este convite que ela fez também, para quê? Para que Esté pudesse, ou o Amã pudesse estar lá também. Qual a tua petição? Perguntou o rei a Esté no banquete: qual a tua petição? E ser-te-á concedido. E qual o teu rogo? E ser te dará até
que seja metade do reino. Respondeu Esther: a minha petição, 5, 7 e 8 que eu estou lendo. Capítulo 5 de Esther, versículos 7 e 8. Se achei favor perante o rei, se parecer bem ao rei conceder-me a minha petição, cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã amanhã ao banquete que lhe hei de preparar. E então respondeu a pergunta do rei. Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, mas vendo a Mordecai, não é isso, a porta do rei, e que não se levantava nem mostrava temor diante dele. Amã encheu-se de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandando chamar seus amigos e Zeres, sua mulher. Gabava-se Amã da glória das suas riquezas, das multidões de seus filhos, tinha 10 filhos, 11 filhos, e de tudo o que o rei tinha engrandecido, e de como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do Senhor. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei, porque tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Disseram-lhe Zeres, sua mulher, a todos os seus amigos: faça-se uma forca, olha aqui o conselho, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã peça ao rei e que nela enforque Mordecai. Entendeu aqui? A forca era para Mordecai, pai de Esther. Então vai e alegre com o rei ao banquete. Esta sugestão agradou a Amã, que mandou construir a forca. E ele foi? Foi. Mas eu quero dizer uma coisa assim interessante a vocês. Às vezes quando a gente começa a ler, você começa a fugir a mente. Quer dizer algo interessante a você. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós consagramos as nossas vidas, coisas que poderão estar muitas vezes tramadas, ou um momento bom para nós, que pode estar engavetado, atrapalhado ali, a partir do instante que você começa a entrar na presença de Deus, em jejum e oração, de acordo com a palavra, então algo começa a acontecer. Deus começa a desvendar tudo e colocar em prato limpo. Amém? Não entenderam? Por exemplo, muitas vezes você tem uma causa para ser resolvida. Essa causa é útil para você. Ou muitas vezes você tem um livramento para receber. E esse livramento é bom para você. Ou muitas vezes você precisa de uma cura, de uma restauração, de algo desta forma. Mas você passa o tempo todinho só dizendo: Deus vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito. Está na mão de Deus, está na mão de Deus. Esse não é o caminho não, pessoal. Essa não é a saída. A gente sabe que está nas mãos de Deus. É melhor falar isso do que ficar xingando. Mas uma das coisas que nós precisamos fazer é ser determinados, direcionando assim as nossas atitudes em direção, rumo ao problema que está lá. Foi isso que fizeram. E o que aconteceu então? Depois do jejum de Esther, então, vamos ver aqui no capítulo 6, naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas e os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigta e Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. O que é isto? Há uma temporada atrás, tempos passados, esses dois
guardas do rei estavam conspirando para matar o rei. Mordecai, esse judeu, pai de Esté, ele viu aquilo ali e ele denunciou. Mas só que acontece o seguinte, ficou abafado, ficou debaixo de silêncio. Mas estava nas crônicas. Depois do jejum de Esté, o que acontece? O rei vai para casa, vai para o seu palácio, mas ele não consegue dormir até que ele pede as crônicas. Ele fica inquieto, perde o sono. E quando ele começa a ler os livros das crônicas, ele descobre o que estava sendo, o que havia de ser feito contra ele no passado e que Mordecai trabalhou para dar o livramento. Aí o que foi que ele perguntou? Ele disse o seguinte: quem está no pátio? Perguntou, no versículo 3 ainda. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma lhe fez. Não é isso? Chegou a hora em que Mordecai estava ameaçado de morte, com a forca de 50 côvados de altura, preparada para ele, para matá-lo. Então, chegou a hora em que, na realidade, Deus tirou da gaveta, não é isso? A sorte de Mordecai, deixa eu falar dessa forma, entendeu? Arrancou ela da gaveta, expôs e disse o seguinte: isto aqui custa a minha vida, isto aqui estava justamente a minha vida em jogo. E foi feito, o que fizeram por Mordecai, que agradecimento e que honra deram a ele por isto. Aí disseram: nada, ninguém fez nada. É assim mesmo? Então, foi o que aconteceu. No versículo 4 diz o seguinte: disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai. Foi na hora, vê só, é uma história bonita, porque a gente não tem tempo. Muitas vezes a pessoa começa a ler e fica cabeça misturada. Na hora em que o rei está perguntando: quem foi que fez alguma coisa por Mordecai? Ninguém, não fizeram nada. Era a hora que também Amã estava no pátio, esperando entrar para falar com o rei, para conspirar, conversar com ele, para mandar matar Mordecai, enquanto o rei já estava pensando em honrar Mordecai. Como, porque tudo isso aconteceu? Deixa eu falar com você agora. Abre seus olhos agora espirituais. Todas essas coisas aconteceram porque por trás tinha um plano de jejum e oração. Por trás tinha uma vida consagrada, batalhando para trazer o livramento. Amém, igreja? Aprendam a fazer isto. Por trás existia tudo isto aí acontecendo. Jejum, oração, na presença de Deus. Mas declarado mesmo que ela chegou ao ponto de dizer: se eu morrer, morri, mas eu vou fazer. E isto foi interessante, porque então, aí no versículo 5 diz o seguinte: os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio, o rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que fará ao homem? Vê só aqui, o rei usou uma jogada de mestre. O que se fará ao homem a quem o rei agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo. Ele disse: opa, isso aqui é para mim. Ele está falando: isso aqui é comigo. Então eu vou jogar agora, abrir o jogo para tudo. Vê só, quem se agrada ao rei honrar? Versículo 6 ainda: mais do que a mim, ele pensando, não é? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, seja trazido trajes reais. Preste atenção agora, mais uma vez. Sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo que o rei costuma andar, e ponha-se na cabeça a coroa real. Então aqui está o aparato completo. É rei. O cara vai ser rei, entendeu? Está o aparato completo aqui.
Versículo 9: então entreguem os trajes reais do cavalo às mãos de dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem o cavalo pelas ruas da cidade, proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com quem? Hein? Vocês não estão lendo comigo, depois vocês vão ler errado para o povo aí fora. Com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Ei! A casa caiu. Caiu a casa com esteio, com parede, com tudo. E o cara ficou soterrado lá embaixo na poeira pedindo socorro. Você está entendendo? Aquele que rompe o muro, a cobra morde. Não dá outra. Cavou a cova, caiu na cova. Era para Mordecai ser enforcado? Não foi. Ele queria andar com alguém no meio da rua puxando o cavalo e dizendo: olha, assim se fará ao rei, ao homem a quem o rei deve honrar. E ele montado lá, ele pensando que era para ele estar em cima do cavalo. Aí o rei disse: não, você vai entregar isso aí a Mordecai, e ande com ele por a rua e diga: assim se fará ao homem a quem o rei pretende honrar. Amém, pessoal. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é verdadeiro e Ele nunca vai esquecer. Você sabe quando é que as coisas vão ficar assim no mundo do esquecimento? Quando você esquecer de estar consagrando a Deus. Quando você esquecer e deixar Deus de lado, aí isso aí começa a ficar, no mundo do esquecimento. Mas quando você está na presença de Deus, tenha certeza que vai acontecer. Ele é o Deus que faz o melhor acontecer. Amém? Amém. Isso é interessante, entendeu? E nós começamos a observar aqui, não é algo desta forma, e uma coisa assim, tem que correr agora, não é isso? Tem poucos minutos. Uma coisa assim nos chama a atenção, esses assuntos ele envolve muita gente, deixa a gente assim muito acelerado da cabeça, né? Porque eles são gostosos, entendeu? Então, o que acontece com isso aí, pessoal? São coisas assim que a gente muitas vezes, não é isso, começa a observar e a gente começa a ver o seguinte: Deus, se a gente serve a Deus, se a gente tem Deus como único na nossa vida, único, eu disse único na nossa vida. Se você fizer este voto aí diante de Deus, você fizer esse propósito diante de Deus, esqueça o resto, porque Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, além do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera, não é? Efésios 3:20 fala sobre isso aí. Então, algo assim que nos chama a atenção desta forma, e nós começamos a observar, não é isso? E ali nós começamos a ver o seguinte, que os judeus eles foram libertos, os judeus eles foram livres. Eu poderia estender um pouco mais, mas não dá tempo, não é isso? Nós começamos a ver o seguinte, é que Deus na realidade, Ele nos dá justamente, não é isso, essa capacidade de entendimento, para vermos justamente o que Deus pode fazer por nós. Então olha para a rainha Esther, observa o que ela fez, não é isso? Aquilo que o seu pai poderia sofrer, o seu adversário sofreu. Aquilo que foi tramado contra ele, alguém pagou por aquilo ali, entendeu? Aquilo que alguém intentou, a maledicência, aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus, Deus é quem justifica. Romanos capítulo 8, versículo 32. Viu? Não se engane com isso. Todos que se levantarem contra os escolhidos de Deus vão pagar uma consequência. E assim aconteceu, entendeu? E Amã desceu de Gaiate, né?
foi embora. E o que foi que aconteceu? A forca que estava preparada para Mordecai, quem morreu nela? Amã. Amã morreu nela. Entendeu? Então, por quê? Por que isso então? Ele poderia ter sido um elemento que ele poderia ter, olha, esse povo aqui a gente já sabe que é assim, assim, sabe? Deixa eu ver o que, é que vai acontecer. Não, mas ele foi durão demais. Não é isso? E ele queria fazer prevalecer o seu ponto de vista. E eu quero dizer uma coisa: Deus não conhece império fortalecido. Deus não conhece resistência diante do seu olhar. Deus não conhece super-homens, porque Ele é o único Senhor. Deus não conhece problemas difíceis, porque Ele vence e Ele resolve tudo. Todas as causas que existirem na sua vida, tenha certeza que Deus, Ele pode fazer acontecer o melhor. Vamos ler somente esse aqui para a gente encerrar. Eu não vou mais ler não, porque o tempo não dá. Esté capítulo 7, versículo 1 a 10. Vamos lá. Vamos ver o bate-papo aqui. A mãe, não é isso? É enforcado. De sorte que o rei com Amã foram se banquetear com a rainha Esté. E quando bebiam vinho o segundo dia, perguntou o rei: qual a tua petição, rainha Esté? E se te dará a qualquer que for o rogo, até metade do reino ser-te-á concedido. Então respondeu a rainha Esté: ó rei, Senhor, achei favor. Ó rei, se achei favor aos seus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a da minha petição, e o meu povo com o meu rogo, pois fomos vendidos, e o meu povo, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por serva nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o adversário não poderia ter recompensado a perda do rei. Perguntou o rei Assuero à rainha, a Esté: quem é no banquete, todo mundo sentado cara a cara? Quem é e onde está este cujo coração o instigou a fazer isso, a fazer assim? Respondeu Esté: o adversário é o inimigo, é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu favor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já havia determinado o mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Esté por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim, o palácio, a sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Esté. Então exclamou o rei: quereria ele também violar a rainha na minha presença, nesta casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram-se o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. E assim enforcaram Amã na forca que tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Não vou ler mais não, viu? Vou ficar por aqui. Mas dá vontade de ler o livro todinho. Porque isso aqui é atraente, entendeu? Quer dizer, é envolvente. Mas eu quero dizer uma coisa assim a você nesse instante. O nosso Deus
sabe trabalhar. Da mesma forma, nós estamos assim, pessoal, enfrentando situações nestes dias que estamos atravessando. E eu queria dizer a você, olha, nós, a igreja do Senhor, temos uma arma espiritual que nos faz triunfar, que nos faz avançar, que nos faz andar e não nos deixa assim ficar prostrados diante de situações. O Senhor nos garante esta vitória. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, se é assim, nós não podemos ficar subjugados às situações que o mundo vai oferecendo. Seja quem for, seja o que for, a vitória é nossa. Amém? Seja o que for. Nós não precisamos disso aí, porque que a gente prega muitas vezes e todo mundo diz aleluia, amém, glória a Deus, e na hora de pôr em prática a gente se afrouxa. O que é isso? Estamos vendo aí a morte também nos ameaçando. Eu já disse aqui uma série de vezes, eu não tenho medo dessa situação. Não é que eu seja um super-homem, não é que eu seja o mais poderoso, jamais. Estou aqui igual a qualquer uma pessoa. Mas eu tenho um caminho, uma trilha de pensamento, uma trilha de aprendizado em Deus, que me fortalece a entender e acreditar que o Senhor estando conosco, nenhum mal poderá nos afetar. Claro que a gente pode passar pelo rio, passar pelas águas, a Bíblia nos fala isso. Sobretudo, posso entrar na guerra, na luta, na dificuldade, em qualquer situação, mas não vou sair molhado. Molhado aqui no termo da revelação é o seguinte: ser afetado e destruído. Não, porque o Senhor, vamos ver aqui, há umas referências aqui que eu deixei para você, não é isso? Separado exclusivamente. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, do capítulo 41. Vamos bem rapidinho para a gente encerrar. Está chegando a hora, não é? E nós precisamos justamente isso aqui. É disso aqui que nós precisamos. É disso aqui, é sobre essas coisas que nós falamos. E eu digo a você, obedecer, andar de acordo com a legislação, sim, vamos andar. Desde que ela esteja de um modo correto, coerente em Deus, nós vamos andar. Agora, fazer o seguinte, ficar sobressaltados, temerosos, não é isso? Se a gente prega que os do passado nunca passaram por isso aí, nunca fizeram isso, por que a gente vai fazer? O Deus é outro, a palavra é outra. O que é isso agora ficar? Tem pessoas crente que anda tão não sei o que, depressivo, assustado, sobressaltado. Não é isso? É uma coisa assim terrível. O poder do Espírito na sua vida, ele vence qualquer situação, faz você vencer qualquer situação. Amém? Agora eu não posso desacatar. Agora no desacato é onde muitos caem do cavalo. Agora me precaver e crer, não venha. Entendeu? Agora sair por aí fazendo palhaçadas, desacatando, fazendo demonstração, fazendo show com isso aí você cai do cavalo. Você está entendendo? A palavra do Senhor nos diz: se beberes alguma coisa mortífera, não causará dano algum, nenhum mal sucederá. Então vamos ver aqui Isaías 41, no versículo 10, do 10 ao 13. Eu vou deixar para vocês isso aqui, para a gente encerrar agora. Pois eu sou o Senhor, teu Deus. Não entenderam? Não entenderam. 13. Vou começar. Versículo 11. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que se enraivecerem contra ti. Os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão.
Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Que é isso, pessoal? Se eu estou na presença, se eu estou realmente andando, crendo, confiando, fazendo, procurando fazer aquilo que é mistério, aquilo que é real diante de Deus, sem malícia, e alguém quer contender comigo, alguém quer me puxar para trás, alguém quer me derrubar, alguém quer fazer realmente a minha cama, então é com ele, faça e deite nela. Está entendendo? Mas se na realidade eu estou diante de Deus, é Deus quem peleja por mim. É Deus, estou falando isso para você. É Deus quem peleja por nós. E nós precisamos estar realmente esclarecidos sobre isso aí, porque tem tanto crente desequilibrado aí. Isso acontece com qualquer um da gente, mas não deve perdurar. No versículo 13 diz o seguinte, 12: ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Guarda essas referências para vocês. Guarda isso aí com vocês, pessoal. Marca aí. E ele diz: pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita. Ainda não prestou. O que está acontecendo com vocês? Tomaram suco de maracujá para vir para cá, foi? Toma não, toma café quente, bem quente, viu? Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita, e te diz, tem uma vírgula aí, direita, vírgula, e te diz, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. (43) 43, vai lá no 43, bem rapidinho, guarda essas referências para você. Quando você estiver em desespero, não vai chegar nisso não. 43, de 1 a 5, só vou ler mais duas referências para a gente levantar. De 1 a 5, mas agora assim diz o Senhor, 43, de 1 a 5. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, em todo tempo não temas. A gente vê as pessoas aí falando com medo de coronavírus, no dia que passa na reportagem coronavírus, ele perde o sono, vai dormir no outro dia de noite. O que é isso? Ó pessoal, eu estou aí, a hora que Deus quiser levar, Ele leva. O que Ele quiser fazer, Ele faça. Eu não vou desacatar, nem vou fazer palhaçada. Agora eu creio. Se Ele quer fazer alguma coisa, chegou o meu tempo, não é coronavírus só. Pode ter outras coisas que podem me levar. Se Ele permitir. E se Ele não permitir, pode encher de coronavírus que não vai ninguém. Ou Deus é menor do que o coronavírus. Está conversando, isso é brincadeira. Ele é o Senhor, e Ele disse, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Acabou. Esse negócio de vir com filosofia, com teologia arcaica, furada, não é isso, desgovernando para Deus. Entra pelo caminho certo. Eu sou o Senhor e acabou. Se o Senhor é o meu Senhor, então o Senhor é o meu dono. Só vai acontecer o que o Senhor quiser. Agora, se eu não quiser e eu começar, não é isso, pivetar, aí o que é que vai acontecer? Aí eu fico exposto. A verdade é essa. Então, no versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluia. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que
que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Amém. Amém, pessoal. Só mais um agora, 42. Isaías 42, versículo 6 ao 9. Vamos lá bem rapidinho. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo. A palavra luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere aos que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome. Desculpe, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de esculturas. Vede as primícias, coisas se cumprirão, e novas coisas eu vos anuncio antes que venha a luz, vos faço ouvir. Essa passagem ela é messiânica, que diz respeito à igreja também. Guarda essas referências e outras mais e leia elas. O pessoal do louvor pode subir. E eu gostaria de dizer a você que a melhor coisa que nós temos, saber que nós temos um Deus que quebra todas as cadeias. Amém? Pode cantar esse hino de novo? Amém? Então vamos ficar de pé, né? Porque só sentado, dá uma ideia ruim. Para o mês eu vou começar a pregar de pé, em pé. Aleluia. Fique de pé nesse instante. Vamos louvar ao Senhor nesta hora. Vamos bendizê-lo assim nesse instante. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Busca a presença de Deus nesse instante. Declare agora a vitória dos céus agora sobre a sua vida. Vamos lá, enquanto o pessoal do louvor se prepara aí, rapidinho, porque o tempo já chegou. Pai, nós estamos aqui na sua presença e glorificamos, Deus, o seu santo nome. E declaramos, Deus, nesta hora, Pai, a vitória dos céus, poder do alto, Senhor, no nome de Jesus, a unção, a bondade, a grandeza do alto, Senhor, sendo derramada. Ó Deus querido, nós queremos assim declarar, Senhor, nesse instante, o melhor do Senhor sendo manifesto, Senhor, nesta noite. Deus eterno, te louvamos, Pai, te exaltamos, meu Deus, te engrandecemos, te adoramos, Deus, nesta hora, e declaramos, Deus, que a vitória do Senhor desça agora sobre o teu povo. Nós descobrimos na tua palavra que tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Senhor da nossa vida. Nós temos visto, Senhor, que tu és o Deus que quebra todas as barreiras, destrói todas as muralhas. Tu és o Senhor que joga por terra os embaraços, os obstáculos, tudo cai por terra. E nós declaramos, Deus, nesta noite, a vitória do Senhor, o poder do alto, Senhor, que Ele seja manifesto, que Ele seja ministrado, ainda que lá na sua vida, na sua casa, haja este embaraço, em nome de Jesus. Tudo que está ameaçado e vivendo assim sobressaltado, decretamos agora que esta causa seja resolvida. Ordenamos agora que tudo que for fomentado pelo reino do inferno se desfaça agora, seja cancelado, seja neutralizado, seja frustrado agora, seja anulado. Vai embora agora, todo espírito imundo, saia! Desapareça. Mais uma vez eu digo: sai dessa família, sai desta casa, sai desta rua, sai deste pessoal, sai em nome de Jesus. Vai embora espírito de enfermidade, doenças, a morte, coronavírus, Covid-19, novas variantes, em nome de Jesus.
Dizemos a vocês agora: guerra contra vocês, guerra, porque demônios, vocês estão usando isso para atormentar a humanidade. E eu digo a vocês agora, em nome de Jesus: saia! Vai embora, vai embora, bate retirada, desapareça agora. O meu Deus tem poder contra você, Satanás. O meu Deus tem poder contra você, coronavírus. O meu Deus tem poder contra você, Covid-19, variante, em nome de Jesus. O meu Deus pode contra vocês. E agora, pega o que é de vocês agora e saia! Sai da nossa vida, sai da nossa casa, sai da igreja, sai da nossa rua, vai embora, porque sobre nós repousa a unção do Espírito, sobre nós repousa o poder do sangue do Cordeiro, sobre nós repousa o sobrenatural do Senhor, há uma unção que está sobre nós, aleluia, e o mal não pode penetrar, e nós declaramos nesta hora a vitória. Abençoamos os dízimos, as ofertas, as primícias, cordeiros, e declaramos assim a vitória dos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, amém. Senhor, vamos assim